Seja muito bem-vindo ao Espaço Pode Ressignificar, um canal onde nós vamos tratar o seu autocuidado, sua saúde mental e o seu campo emocional. Para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Nós vamos nos apresentar. Eu me chamo Catiúcia Dias, sou terapeuta alternativa. Eu sou a Gi, terapeuta alternativa e professora. E eu sou a Gi, sou micropigmentadora, esteticista facial e aprendiz com as meninas que são terapeutas. Bom, para você que chegou agora, viu esse vídeo, recebeu esse compartilhamento, eu quero te convidar a voltar e ver os vídeos anteriores, pois hoje nós vamos dar sequência a um assunto que nós estamos abordando de uma forma mais leve possível, mas que faz muita importância e que sim afeta milhares de pessoas. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre de como lidar com esse tipo de situação e de como nós podemos sair dessa situação. Hoje a Gi vai começar trazendo uma coisa uma percepção que você teve no decurso da semana, olhando, conversando com as pessoas que interagiram com a gente, que está nos acompanhando aí, e vai trazer esse assunto hoje. Nós vamos, para finalizar esse assunto de hoje, nós vamos abordar de como que é possível sair dessa situação e qual é o nosso papel nesse momento também, né, Gi? Hoje eu vou questionar as meninas sobre dúvidas, né, que surgiram aí e questões importantes que às vezes as pessoas querem saber, né, sobre como a depressão se manifesta em grupos diferentes, etários, né, em crianças, adolescentes e idosos também, e na vida adulta entre homens e mulheres, porque ela se manifesta de forma diferente, né? A gente fala de uma forma que abrange a depressão de maneira geral, mas ela se manifesta de forma diferente em cada grupo etário e diferentemente em homens e mulheres também, né? Exatamente. Bom, vou começar com a última. A questão da diferença entre mulheres e homens. Sim. Geneticamente, né, nós mulheres somos mais emotivas. Nosso DNA pré-histórico foi definido de uma maneira que nós éramos as procriadoras. Então nós ficamos até hoje mais reclusas na criação, na procriação e na criação, perpetuação da nossa espécie. Já os homens, eles têm aquele feeling da caça. Você já reparou que quando a gente está em casa e aí a gente troca, às vezes, alguma coisa de lugar, o homem não acha? Uhum. A nossa visão é ampla, a deles é muito direta, Focada, né? muito focada, porque isso era natural para a caça no início da humanidade. Isso a gente veio trazendo isso. Então eles não tinham tempo, assim, eles não tinham aquela formação psíquica, aquela elaboração psíquica para serem emotivos, certo? A humanidade evoluiu e foi se definindo que homem não chorava. Homem não chora. E até hoje, isso é uma coisa de mulher, para muitos homens. Então, a depressão, no caso, para o homem, ela não é manifestada com o choro, por exemplo. É muito difícil. Homens que choram são, no geral, muito criticados. Mas eles choram por dentro. Então a depressão masculina, ela tem outras manifestações. Ela tem a agressividade, ela tem a apatia, a impotência sexual, ela tem o silêncio, o distanciamento do meio dele. Tudo isso é um sinal de depressão. Já a mulher, ela demonstra mais a emoção, então ela se irrita, ela chora ao mesmo tempo. A apatia também é
um sintoma de depressão feminina, mas a violência e a agressividade geralmente não geralmente, não é uma característica. Agora, tem um fator muito, muito peculiar aí, que é a questão da mente. Então, a depressão, ela tem sintomas padrão, porque a medicina, ela trabalha com padrões para definir uma doença. Então, se um sintoma é repetido em determinado grupo de pessoas, aquele sintoma é definido como uma doença catalogada. Então, no caso da depressão, existem aqueles sintomas que são catalogados como padrão para se definir a depressão. Porém, esse padrão de sintomas tem vários desdobramentos, porque a mente humana é única, é como a nossa impressão digital. Ninguém tem uma mente humana parecida com a outra. Sim. Então, tem todos esses desdobramentos que precisam ser analisados para serem diagnosticados pelos psiquiatras e trabalhados na psicoterapia, na terapia, ou com psicólogo, ou às vezes os dois, psicólogo e terapeuta trabalhando juntos, porque os desdobramentos serão trabalhados dentro dessa psicoterapia. Os remédios, por exemplo, serão colocados ali para combater os sintomas padrão. São inibidores, né? Exatamente. E o restante, nós vamos trabalhar nos nossos consultórios de terapia. E a busca masculina, ela é parecida com a feminina? De Eles jeito procuram nenhum. De da jeito mesma nenhum. forma? Justamente por conta desse silêncio, dessa não admissão de fraqueza, porque o homem não pode ser fraco. Socialmente, instituiu-se que o homem é o Provedor da casa e aguenta tudo. exatamente, é o forte. Mulher é que é fraca. Na verdade, vamos trazer dessa fala que as meninas trouxeram o processo da crença, de como que isso é construído no longo da nossa jornada. Como a Gi falou, nós somos pessoas únicas, somos seres únicos. O que a gente está falando aqui não é para que vocês levem isso a ferro e a fogo. Claro. Porque você é um ser único. Então, isso precisa ser avaliado, diagnosticado, né? Mas a crença que é construída no decurso isso eu não falo nem que é minha culpa, ou que é culpa da minha mãe, ou que eu passei por uma família dessa forma. Éramos 3 meninas e um menino. O menino não fazia nada. Mas hoje ele casou com uma pessoa que faz ele fazer tudo. Então, Aprendeu, né? é ótimo. Mas assim, porque criança, para com isso, engole seu choro, o homem não chora. Tinha que existir alguém pra quebrar esse padrão, né? Ainda bem, né? Mas graças a Deus. E as primas ficaram assim. Tem que quebrar um pouquinho, gente, do gelo. Eu adoro fazer quebra-gelo. Porque é um assunto muito tenso, mas a gente precisa trazer esses quebra-gelos. Aquela crença que era construída, homem não chora. Para com isso, menina, engole o choro. Homem não chora. Não, você é homem, você aguenta. Quantas vezes eu ouvi essa fala? E eu olhava Isso é para uma aquilo. tristeza. Como que não chora? Ele também tem lágrima. E aí a gente por ser mais velhos, também éramos obrigadas a defendê-lo. De certa forma, ele foi meio que... eu não sei, não vou generalizar. Como eu disse, cada caso, cada pessoa é um ser, cada família traz um tipo de cultura, um tipo de conhecimento. Mas o que eu experienciei, o que eu posso falar como experiência era isso, era uma redoma e nós éramos ali para servir. Mas por quê? Na medida que eu fui crescer e entrei nesse mundo terapêutico, eu fui buscando entender quem eram as pessoas que estavam ali no meu seio familiar e elas passaram por isso, então elas só repetiram. O que é importante entender, como a Gi fala, né? Porque às vezes o homem quer chorar porque realmente doeu. A fala que aquela pessoa trouxe para ele realmente doeu. E aí ele vai guardando aquilo. Sim. Vai guardando, vai colocando isso pra dentro, porque eu não posso chorar, porque a pessoa que tinha mais autoridade na minha vida de quando eu crescia falava que eu não podia chorar, que era assim que tinha que ser, que eu tinha que sacudir a poeira e seguir em frente.
se você apanhou na rua, se você bateu na rua, ok, mas se você apanhou, você vai apanhar em casa para você aprender. Então, tudo isso constitui esse processo de crença na nossa formação. Exato. E aí as pessoas acreditam nisso, porque vamos colocar a situação da seguinte forma. A pessoa que eu mais confio quando eu sou criança são os meus pais, as pessoas, né? Principalmente a minha mãe, que o convívio é mais estreito. Então a minha mãe fala o tempo todo, o homem não chora. Se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa para você aprender a bater. Então isso vira para mim uma forma de conduta e uma maneira de amar. Então se eu amo, eu tenho que ensinar a pessoa que eu mais amo a bater. Bater é um sinal de amor. É a agressividade. Exatamente. Né? Então, a agressividade para o homem, ela é mais visceral, ela é mais presente. Ela tá em todas as atitudes. Então, essa desconstrução da masculinidade que todo mundo vem falando aí, ela é válida justamente porque todos os homens, até então, são construídos dessa forma. Eu tenho percebido com os meus atendimentos que muito das queixas das minhas meninas aqui, enquanto eu tô atendendo, os homens, hoje em dia os parceiros, eles estão muito... Eles têm uma ambiguidade, eles não sabem o que eles são mais, porque essa geração atual, ela tá numa dúvida, porque o homem foi criado numa parcela para ele ser forte, não chorar, mas ele tem que ter a parte feminina agora, porque nós estamos exigindo isso deles, né? Então, essa geração, essa década de 80, 90, né? De 2000 para cá, eu tenho percebido que são homens que estão tentando entrar nesse acordo com as mulheres, estão tentando, mas eles estão bem confusos, e eu acho que isso traz muita depressão para eles também, porque eles não estão conseguindo se encaixar, né? A mulher tá muito... tem muita liberdade, tem muita... A gente tenta, pelo menos, né, gente? Eu acho que a gente ainda não tem a liberdade nem a igualdade. Sim, a gente tenta, né? A gente busca, a gente luta por isso. Sim. E eles acabam assim, alguns se acomodam demais e falam, não, já que tá assim, vou ficar aqui, a mulher pode ir, fica à vontade, né? E eu não sou machista porque eu tô deixando ela ir. Exatamente, deixa ela fazer meu papel, né? E aí entra algumas questões que o cara fica apático porque a mulher tomou a frente, aí ele não fica lá naquela falta de atitude, né? Isso acontece muito nessas relações de casal, em que as mulheres realmente tomam a frente em tudo, né? Nas decisões domésticas, na criação dos filhos, no provimento da casa. Então aí elas começam a trabalhar e tem uma jornada, nem é tripla, quádrupla, quíntupla, sabe? E aí elas ficam com excesso de responsabilidades e os maridos acabam virando filhos. Sim. Você entrou num ponto bem importante. Traz essa abordagem dentro do tema da constelação familiar de desequilíbrio entre o masculino e o feminino nessa desigualdade da casa. Porque se eu tomo para mim todo o processo de tarefa e é mesmo um levantar de um galão de água, por exemplo, que deveria ser uma função, eu não estou falando assim, deveria ser por obrigação, mas que o homem se sentiria mais validado, né? Por ser algo de força. Por exemplo,
Tem muito meme na internet que a mulher, depois o homem fala que eu reclamei, né, ou que eu fiz alguma coisa. Hoje em dia a gente já tem, pelo menos eu tenho uma arma a mais, que é, então tá, já que você não quer fazer, eu vou chamar o aluguel de marido, né? Marido de aluguel. Marido de aluguel. Né? Apesar que na minha região não tá tudo aquilo, mas, né, quem sabe? Mas quebra isso, não quebra? Dentro da constelação, o que a gente está falando quando a gente trouxe essa percepção? Não só no processo da depressão, porque aí na depressão vai ser um processo da psicossomática. Isso. Mas a gente vai tratar agora o processo de desequilíbrio dentro da constelação. Assim. O que a constelação faz? A constelação, ela entende que cada um ocupa um papel. Então, mãe, vou falar de um núcleo familiar bem pequenininho. Mãe, pai e 2 filhos. Tá? Filho mais velho, 3 filhos. Vamos colocar os 3 filhos. Filho mais velho, filho do meio, filho caçula. Ok? Então, tem o lugar de pai, o lugar de mãe e o lugar dos filhos. Cada um ocupando a sua posição. Quando o filho mais velho quer ocupar o lugar do pai e a mãe já ocupa o lugar do pai, por exemplo, ninguém cabe ali. A mãe não cabe no lugar do pai, o filho mais velho não cabe no lugar do pai. Aquele lugar é como se a nossa forma fosse plastificada ali. Então, haverão situações em que vai demandar uma ação de quem está ocupando um lugar que não é seu, que a pessoa não vai saber fazer. Ela vai sofrer antes, durante e depois dessa ação, porque ela vai ter que arcar com as consequências daquilo. Por mais acomodada que a família esteja dentro daquele núcleo, que uma pessoa está ocupando o lugar do pai, aquele lugar do pai é insubstituível. Então, se a mãe ocupa o lugar do pai, absorve o lugar do pai, e aquele pai fica ali nulo, presente naquele núcleo, mas anulado, traz sofrimento para o pai, traz sofrimento para a mãe e para os filhos. Os filhos passam a não reconhecer mais aquela figura anulada pela mãe. E aí as pessoas falam assim, mas isso é muito machista. Não. Não, porque eu não tenho, eu posso dizer que eu busco não ter atitudes machistas, embora o mundo seja machista. Eu busco não ter atitudes machistas porque eu sou adepta ao feminismo. Então, eu não quero ocupar o lugar do pai. Mas também não posso me abster da responsabilidade de, em algum momento, ter anulado esse pai. Anulei. E aí, esse reconhecimento do meu filho para com o pai foi anulado. Foi a necessidade que me puxou para isso? Foi a necessidade que me puxou para isso? A minha herança familiar? Aquele estigma de que eu não posso repetir o que a minha mãe viveu. Eu não posso repetir a submissão da minha mãe. Ou a minha mãe era forte. A minha mãe tomou conta de mim sozinha. Então eu também vou ser capaz de fazer isso. Ou seja, estamos repetindo o padrão da nossa primeira família, que repetiu da família anterior e que foi repetindo para trás, né? A gente vem de um padrão de repetição. E o pai anulado, ele aí já começa aquela, que papel que eu tô fazendo aqui? Aí entra a depressão, né? A pessoa exatamente, se sente anulada, exatamente. Realmente. Mas aí vem, igual a gente tá falando dos ciclos, a gente tem que observar que, na verdade, ele tá só... aí não tem como falar que a depressão surgiu desse quadro. Não. Mas é uma coisa que vem, a mãe, como foi posição para ele. Tem alguns atendimentos que eu faço com homens que eles não conseguem perceber na fala e na contagem da história que eles trazem o processo de rejeição que a mãe fez. Porque a gente fala assim, ó, mãe não tem o preferido. A gente tenta não ter, mas sempre tem um que vai estar mais espertinho, que faz aquilo que ela quer, atende melhor ela,
não questiona. E o nosso ego ainda é muito frágil nesses pontos. Mas tem algumas histórias que eles trazem para dentro do consultório que no final eu falo, tá, você observou essa e essa fala? Isso é rejeição. Não, minha mãe nunca me rejeitou. Não estou falando que ela fazia por querer. Eu quero que você analise essa frase que você me trouxe, esse ponto, e perceba, eu vou te explicar o que é a rejeição. Muitas das vezes é falta do conhecimento de entender. Como eu sempre digo, nós não fomos educados emocionalmente a entender os nossos sentimentos. Era sempre, cala a boca, não faz isso, não, isso vai passar, não, toma uma água que passa, né? Faz isso porque eu tô mandando. A gente questionava alguma coisa. Não, por que não? Ai, eu tinha um ódio desse não, por que não? Por que não? Cara, custa explicar. Por que não? Nossa, isso é... Isso eu levei pra minha pra educação da minha filha. Falava assim, gente, eu nunca vou falar com a minha filha, por que não? E era, porque o meu pai contava que quando eu era criança, eles falavam pra mim não, eu perguntava o porquê não. Eles falavam por que não, e eu por que não, por quê? O meu pai adorava o porquê não, por quê. Ele falou isso comigo até morrer. E eu tinha uma implicância com isso desde pequena. Então eu levei isso pra educação da minha filha. Não. Mas por que não, mãe? Por causa disso, disso, disso e disso. Então é não. Eu fiz questão de fazer isso na educação da minha filha porque eu tinha ódio do porquê não. Acho que isso é uma das coisas que mais me incomodou na infância. E voltando aqui o ciclo que a gente trouxe, a gente pode pensar nisso. Então, assim, hoje ele vive dentro de um seio familiar que ele achou que teria uma certa autoridade, mas a outra pessoa também, eu costumo falar isso, ó. Pessoa ferida sempre vai ferir a outra. Com certeza. Aí ele não teve essa estabilidade. Ela também não teve essa estabilidade e esse momento de se autoconhecer, de entender. E aí a gente, voltando ao ego, nós somos muito de atender os nossos egos e o desejo do momento. Então a gente não tem planejamento. Quando eu pergunto nessa parte, e como que foi o relacionamento, o início? Todo mundo sempre fala, eu senti desejo, vontade, eu gostava, mas você gostava do quê? Não sei. A maioria dos homens é no físico, né? O que me atraiu foi o físico. Ou, um ou outro que fala assim, a fala, ou a forma como ela conduzia a vida, a alegria é raro. Mas vai muito para isso. Não traz esse planejamento, não olha a criança ferida que eu fui e a outra pessoa, a criança ferida que foi. E dentro desse seio familiar hoje, os dois machucados e feridos tentam construir um lar, que na verdade não vai dar um lar, porque vai acabar ferindo. E acaba ferindo os meninos e eles vão acabar repetindo esse mesmo ciclo, porque o conhecimento que eu tive foi com papai e mamãe brigando, foi com papai e mamãe gritando, foi com papai e mamãe discutindo. Então é isso. Como a minha mãe falava que eu não podia chorar, eu vou te agredir. Tem um filme. Como é que chama o filme? É assim que acaba? Ele tá em cartaz? Tava em cartaz recentemente, né? Eu não Ele é meio chato, vamos falar a verdade. Mas se você conseguir romper aquela chatice no meio dele e chegar até o final, é recompensador o final. O final é recompensador demais. Porque é aquilo mesmo, entende? As pessoas precisam entender, e isso vai tanto do masculino como do feminino, porque eu tento equilibrar, por mais que às vezes eu traga algumas atitudes muito masculinas, muito machistas, e algumas outras muito feministas, né? Eu tento trazer esse trabalho de equilíbrio, porque eu acho que a gente está nesse rolê aqui para aprender. Se não fosse, a gente já tinha, né, pulado para outro lugar. Mas eu tô esperando minha carona. Enfim, por que o outro tá me acessando essa agressividade? Por que o outro, eu estou provocando tanto no outro, assumir a minha responsabilidade, né? Por que eu estou provocando tanto no outro que ele está trazendo essa... São as feridas, né? Entende? Por isso é importante hoje, eu gosto muito de quebrar paradigma também por causa disso. Terapia não é para você tá no fim do poço, cara. Se você tá no fim do poço, não dá para resgatar. Mas se você começar a perceber que ainda, peraí, eu tô abaixando demais aqui, mas eu consigo ainda segurar uma corda, vai para buscar a terapia. Mas eu acho que eu tô bem. Não, só se você já colocou ali, eu acho. O achar já é um motivo enorme para ter esse impulso e esse movimento de buscar.
Vou deixar de acabar de trazer a resolução do problema do ambiente familiar aqui, porque eu entrei no negócio. Sim, mas é exatamente isso. Então, o lugar, o papel de cada um dentro de uma sociedade familiar não cabe ao outro. Um filho não consegue substituir um pai, uma mãe não consegue substituir um pai não consegue substituir uma mãe. Isso é impossível. É impossível. Para isso existe pai e mãe. Se um dos dois não tivessem a sua função pré-determinada, não precisaria de um casal para ter um filho, né? Geneticamente, tá? Não estou dizendo que as mulheres não podem adotar, não podem fazer inseminação. Se quiser fazer, claro que pode. Então daqui a pouco a gente vira... Exatamente, não é isso. Não sei. Cavalo marinho. Mas cada um vai ter um papel. Se esse filho for adotivo, ele ainda vai ter o papel do pai e da mãe biológicos dentro da constelação familiar e a mãe adotiva. Se esse filho for de inseminação, ainda assim ele vai ter o papel do pai biológico, ainda que esse pai seja anônimo e nunca seja conhecido. Ok, mas essa mãe que cria esse filho sozinha, ela jamais vai ocupar o papel do pai. Ela vai ser sempre mãe. E ponto. Entendi? Sim. Vamos para as crianças? Sim, por favor. Esse papel da criança, às vezes, vou pegar esse gancho do ambiente familiar e não ter curado alguma coisa que me feriu ou alguma crença que veio, que ficou muito forte, né? E isso fica impregnado nas minhas células, no meu DNA, apesar que a gente faz uma renovação de cada 3 meses das nossas células, mas tem algumas ainda que ficam, né? E essas memórias vai fazer com que, ao gerar um novo filho, vai me trazer para ele, dependendo da situação, vai trazer essa depressão junto. Aí a gente está falando da depressão hereditária. Hereditária. Tem muito, né? Tem. Às vezes aquele olhar triste. Uma família inteira pode ter esse quadro genético, essa informação genética, e desenvolver ao longo da vida, ou na infância, ou na adolescência, ou na vida adulta, não importa ali o período da vida, mas pode desenvolver esse problema. Acionar tipo um gatilho para que isso eclode. Isso, além do gatilho, tem também a deficiência química, né, do organismo de transportar as enzimas, transportarem os hormônios, porque existe isso. O equilíbrio bioquímico do organismo, ele interfere sistematicamente na questão da depressão. Então, além do gatilho, né, daquele momento de surto que a pessoa começa mesmo a apresentar sintomas visíveis e notórios dessa depressão, já houve o processo do desenvolvimento químico para que isso acontecesse quimicamente no organismo. A depressão, é importante dizer, eu terminei com meu namorado, eu estou triste, eu estou deprimida. Não, é uma tristeza que vai passar. Tristeza não é depressão. Agora, na depressão, há o sintoma da tristeza. Mas uma tristeza não é depressão. Dentro da constelação, a gente consegue romper esse ciclo? Esse ciclo do processo hereditário? Tem como transmutar? Não, infelizmente o processo hereditário é com terapia e tratamento para que haja um controle. É uma disfunção genética, né? É uma herança genética. Então, é difícil a pessoa... até hoje, eu não vi nenhum quadro que isso fosse
resolvido com Resolvido algumas sessões completamente, de constelação. Porque não é uma sessão de constelação. Não. São várias sessões de constelação. Isso pode auxiliar no tratamento e aquele quadro genético ter uma evolução interrompida e o processo mental, emocional dá uma guinada, uma melhorada e ficar sob controle. Mas sempre haverá a necessidade de haver o controle da disfunção genética. Eu conheço uma família em que todos os filhos são. Isso veio do pai ou da mãe? Veio do pai. O pai, inclusive, faleceu por conta da depressão. E os filhos são todos... todos eles têm um quadro depressivo importante e cada um de uma maneira diferente. Um dos filhos teve a psicose, então ele está sempre se sentindo perseguido por alguém, todo o ambiente que ele está, e isso já houve momentos em que essa depressão teve num nível muito grave e foi sendo controlado. Outro que simplesmente se afastou até da família, e ele tem momentos em que não consegue ver ninguém, não consegue socializar com ninguém, e um outro filho que é extremamente agressivo. Todos diagnosticados com uma depressão expressiva e importante, herdada hereditária, herdada do pai. Agora... E um caso desses 3 filhos está controlado, mas o outro não tem mais não há mais o que fazer, é só medicação e terapia, mas o quadro não evolui nem regride. Entendi. Estabilizou ali naquele nível de gravidade, de depressão. Então há momentos em que a pessoa realmente não quer sair do quarto, não quer conversar, não quer socializar com ninguém, nem com a própria família, filho, esposa e tudo. E há momentos em que ele está mais sociável, mas também aquilo tem um limite. Então não tem mais aquela... Não há mais o que fazer. Infelizmente não há. E o outro que é agressivo, ele toma só um remédio para ficar calmo. Então isso é importante, esse assunto que a Gia abordou aqui, porque a gente precisa entender desses ciclos, né, que trazem da parte da genética e dar a importância necessária para as nossas emoções. E isso tá vendo? Da mesma forma que a gente traz uma condição genética física, nós trazemos emocionalmente também. Então, tudo aquilo que não é falado, verbalizado, não é colocado, não é de uma forma agressiva, mas é entender isso, burburinho que você está sentindo aí dentro, e com a comunicação certa, expressar isso, não é entrar na mesma onda do outro, de agressividade, mas ter essa comunicação assertiva para conduzir as coisas e quebrar esses ciclos, entende? Então, a atenção, essa história que a gente trouxe aqui é muito importante. Se você passou e está ouvindo e não está prestando atenção, volta um pouquinho, presta atenção nessa história. É importantíssimo você olhar para a sua emoção se você quer quebrar isso. Exatamente isso que eu ia falar agora. Por exemplo, essa família trouxe a informação genética do pai da depressão. Mas isso não significa que os filhos vão desenvolver a depressão. Nós trazemos as informações genéticas de família, depressão, diabetes, câncer. Então, tudo isso tem de informação. Nós vamos desenvolver ou não ao longo da vida, de acordo com os nossos hábitos também. Eu
Eu, por exemplo, trago na minha família a informação genética de câncer e de diabetes. Eu posso desenvolver uma das duas? Posso desenvolver as duas? Posso não desenvolver nenhuma? Posso, em todas as... Assim, em todas as questões. Exatamente. Depende dos meus hábitos, do meu estilo de vida. Então, estou atenta às minhas emoções? Tenho que estar atenta às minhas emoções, porque diabetes, câncer, depressão, elas vão olhar para isso. Vão olhar para isso. Psicossomática, nós vamos trabalhar isso. Exatamente. Então, tudo isso, no caso da depressão, a gente tem que ter o hábito de praticar esporte, de ter uma boa alimentação, de se dedicar a estudos, a ter uma profissão que seja gratificante, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Eu sei o que adianta uma pessoa ser um médico, ganhar muito dinheiro e não ser feliz com aquilo. Então, nunca vai ser uma boa profissão. Todas esses detalhezinhos definem a nossa vida, as nossas emoções. Fora toda as nossas elaborações de infância, que temos terapias que nos oferecem ferramentas para que nós possamos ressignificar todas elas. E aí, meninas, como a depressão afeta essa faixa etária das crianças e dos adolescentes? Das crianças e adolescentes, a gente pode observar uma mudança no comportamento. Às vezes a criança começa com irritabilidade, começa a ter alguma deficiência, uma certa dificuldade dentro da sala de aula, associa muito isso aos estudos, que é um momento em que ela tem mais a sociabilidade dela ali, que é um ambiente em que ela vai ter mais acesso às pessoas. Então a gente precisa sempre ficar atento a esse tipo de comportamento. Uma mudança de temperamento, uma mudança no estado de gostava muito de frequentar um determinado lugar e agora ele parou, não gosta mais. Observar esses pequenos momentos, porque hoje a criança está muito voltada para ficar na frente da televisão, computador, jogos, ok. Mas ela precisa desse momento social, porque é quando nós começamos a desenvolver esse mapeamento de como se comportar durante a sociedade, perante a sociedade em si ali, né? Então a gente precisa começar a observar isso. Crianças e adolescentes que mudaram o comportamento, que é o foco, tá com irritabilidade, temperamento alterado o tempo todo, tem aquele processo tinha um hábito, a mudança de hábito dele foi muito brusca, pode observar, já é um sinal que acionou alguma coisa ali dentro que precisa ser observada e olhada. Tá. Gente, eu fiz uma pesquisa a respeito da depressão, né, com jovens e adultos entre 18 e 35 anos. Eu vou dar uma lida aqui, né, pra gente resumir um pouco. Nessa faixa etária, o desempenho acadêmico e profissional, a depressão pode impactar significativamente a vida acadêmica e profissional, levando dificuldade de concentração, procrastinação e queda no desempenho. Os indivíduos nessa faixa etária podem experimentar dificuldades em relacionamentos pessoais, perda de interesse em atividades sociais e um aumento no isolamento. E a sensação de insegurança sobre o futuro e pressão para ter sucesso pode intensificar a depressão, levando a sentimentos de inadequação. E em adultos de 36 a 64 anos, sobre responsabilidade. A depressão pode manifestar-se em meio a pressões profissionais e familiares, como cuidar de filhos, pais, idosos, levando ao sentimento de sobrecarga. Sintomas físicos. Os adultos nessa faixa etária podem relatar mais sintomas físicos, como fadiga, problemas de sono, dores crônicas, podem ser confundidas com outras condições de saúde. E mudanças de vida. A ocorrência de crises existenciais, como crises de meia-idade, pode desencadear ou agravar a depressão. E em idosos de 65 anos ou mais, um aumento no isolamento social, apatia, letargia, tristeza profunda
e silêncio. Eles costumam parar de falar, porque eles gostam muito de contar casos, né? E aí eles param de falar e de se comunicar. A gente pensa que é só, ela tá ficando mais quietinha no canto dela, porque ela tá muito cansadinha ou alguma coisa assim. Atenção, porque os nossos idosos também merecem essa atenção. Afinal de contas, a gente quer chegar lá, né? Então, atenção, tudo aquilo que a gente planta, nós vamos colher. Agora, para que nós possamos finalizar, e estamos chegando a mais um final desse momento, de como que a gente pode auxiliar nesse momento as pessoas que estão passando por esse processo. O que não, como responsáveis por estar nesse tipo de ambiente, o que não fazer? Bom, a família é a primeira rede de apoio que uma pessoa com depressão tem. O convívio é mais extenso do que com os cuidadores daquela doença, né? O psiquiatra e o terapeuta. Então, é muito importante que essa rede de apoio entenda que não adianta falar com uma pessoa que está com depressão, você vai sair dessa, você só precisa se esforçar mais. Ou então, tem muita gente que tem problemas piores do que esse na vida. É só pensar positivo. Vamos pensar positivo. Isso não ajuda uma pessoa que está com depressão, porque tudo isso é o que ela mais deseja. É o que ela mais quer. Sair dessa, conseguir pensar positivo, que isso seja só uma fase. Que ela não, que o que ela está vivendo dentro de um pesadelo ininterrupto. Então, ela quer sair daqui. Só que ela não tem a força, a ferramenta necessária para submergir desse mar escuro e assustador que é a depressão. Então, quem tem um quadro parecido, por favor, não fale essas coisas, porque isso pode, em muitos momentos, até agravar a situação. Então, o mais importante a terapia, ela é indispensável, porque o psiquiatra, ele vai cuidar, como eu falei no início, como eu já falei outras vezes, ele vai cuidar dos sinais clínicos, dos sinais orgânicos de uma depressão. Quem vai cuidar da mente, e que a gente pode pensar que a mente é 60% do processo depressivo, 60% a 70% desse processo, e o quadro clínico é entre 30% e 40%, então a mente precisa ser trabalhada por um terapeuta. O remédio vai ajudar que você tenha condição de lidar com a sua mente. Sem a medicação, você não vai ter a condição necessária para lidar com a mente. Então, terapia é fundamental, essencial nesse processo. E muito cuidado, minha gente, porque a depressão é um dos agravantes para esse quadro de suicídio que existe por aí. O suicídio está muito ligado ao quadro depressivo. Nós não chegamos a falar do suicídio aqui, mas ele tem um quinhão. Então, às vezes a pessoa não dá o sinal de alerta que vai cometer esse ato extremo, mas ela já está apresentando um procedimento, já está apresentando um quadro depressivo. Então, fiquemos atentos. Família também precisa do acompanhamento terapêutico para lidar com a depressão do membro da família. Então, todo mundo fazendo terapia vai ajudar muito uma pessoa com depressão na família.
para que essa família tenha ferramentas também para lidar com aquilo e a rede de apoio ser equilibrada, saudável e aquela pessoa conseguir superar esse momento. Sim. E é importante, como a Gi frisou aqui, buscar esse processo de conhecimento, porque às vezes as falas elas vêm com tanto peso que é mais fácil você receber uma chicotada nas costas do que uma fala de uma pessoa que você demonstra um carinho, que você estava esperando algo, do que chegar, né? E se você não souber falar, o que tem que falar, só abraça. Acolhe aquela pessoa com um abraço. O abraço é maravilhoso, acolhe, não precisa falar nada, chora com ela. Porque como a gente falou, né? O processo de depressão é a pessoa estar dentro de uma caverna, dentro do fundo do mar, e você precisa ser a luz dela. Não vem com essas frasezinhas motivacionais, porque faz um pé aí de merda para falar no que vai resolver, que não vai. Eu já passei por um quadro desse, sei que a dificuldade é muito grande, por isso eu mergulhei nas terapias. Então, para que a gente possa finalizar, eu gostaria de convidar a vocês a curtir, compartilhar. Precisamos chegar a 500 seguidores! Vamos lá, minha gente! E para que a gente possa dar um incentivo nesse nosso trabalho aqui, para que nós possamos continuar. Nós agradecemos essa audiência linda, que isso possa impactar de forma positiva no coração de vocês. Compartilhe com quem precisa ouvir, com quem precisa, para entender um pouquinho desse mecanismo que nós criamos, porque o que nós trazemos aqui foi identificar esses mecanismos de defesa que nós criamos no decurso da nossa jornada. Então, seja muito bem-vindo, até o próximo episódio e pode ressignificar! Beijo, pessoal!